Muito bom. Na aula de hoje, nós vamos, por uma responsabilidade, né, nossa, da instituição, do nosso curso, né, da nossa preocupação pedagógica, a gente não pode lecionar, né, a gente não pode, na faculdade, ficar dissociado da realidade. Principalmente quando nós estamos em disciplinas ou num curso, né, o curso de vocês, arquitetura, não sei se tem alguém aqui do design, mas um curso da área das ciências sociais aplicadas, a gente não tem como fugir da realidade. E a gente tem sido chamado para compreender a realidade, sobretudo nos seus diferentes aspectos, né? Na aula sobre a globalização, sobre política econômica, a gente esteve ali pensando, refletindo sobre os desafios que o capitalismo já vinha enfrentando a partir de um questionamento da globalização, né? A partir de um questionamento da chamada economia aberta, né? Por assim dizer, a economia dos grandes blocos, os países se fechando, como os Estados Unidos, o Reino Unido saindo da União Europeia, a União Europeia sendo muito questionada, emergência de governos de extrema-direita, nacionalistas, e todos esses aspectos precisam ser considerados porque eles, de certa maneira, eles fazem parte de uma conjuntura internacional, econômica, política, com desdobramentos no mundo da vida, no mundo do trabalho, com desdobramentos nas relações internacionais, com desdobramentos de maneira generalizada. E se a gente puder, hoje, né, e também com a palestra que assistimos na aula passada, seja da professora Irina, né, ucraniana, seja do professor Yuval, ou seja, com a emergência de um conflito entre a União Soviética e a Ucrânia, e os desdobramentos, porque não é só o conflito, né? Vocês viram lá com a professora de vocês as relações econômicas sendo impactadas. O conflito, ele mexe com a estrutura e a geopolítica internacional na medida em que o único instrumento nesse momento para conter e, digamos, tentar superar o conflito é na esfera diplomática. A esfera diplomática falhando vai para as sanções, e são as sanções que, de certa maneira, elas podem até ser questionadas. Hoje, o chanceler brasileiro, um pouco questionado, né, dizendo que não estava passando os panos para o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, e condenando as sanções econômicas. De certo modo, as sanções econômicas, elas também têm interesses comerciais, né? Quando você isola, quando você diz que não vai mais comprar gás da União Soviética, você está procurando inviabilizar a Rússia, né? Desculpa a expressão União Soviética, né? Na hora que a gente mistura, até porque eu estava estudando a aula, mas você tenta inviabilizar a Rússia, você tenta fazer com que a Rússia recue, siga determinados protocolos, mas você também procura fortalecer outros parceiros e alterar a balança econômica. Então, na aula de hoje, nós queremos fazer, né, nessa e na próxima aula, uma reflexão a respeito, né, de uma palavra que muitas das vezes é utilizada, né, fora de local, né, utilizada com perspectivas políticas, ideológicas, mas que pode ser hoje sim aplicada para uma espécie, né? Nós vamos terminar essa aula com a seguinte pergunta: estamos diante da emergência de discursos de natureza fascista, ou estamos diante, novamente, da emergência ou da reemergência, vamos colocar assim, do fenômeno do fascismo, né? Então, na aula de hoje, e também na aula que vem, com Hannah Arendt, se tudo permitir, se estivermos vivos, né? Nós vamos trabalhar hoje o fascismo, né?
o que é o fascismo, onde que ele se desenvolveu, que tipo de ameaça está envolvido, como que a gente pode relacionar alguns líderes de extrema-direita com o fascismo, se isso é possível. E na semana que vem a gente estuda Hannah Arendt ao pensar os riscos de estados totalitários, ao pensar o risco, né, de ditaduras. A gente teve, né, no dia aí 31 de março, né, se pode falar de aniversário do golpe de 1964, da ditadura que foi instalada no país, comemorada por uns, dita por outros como um avanço da liberdade. A gente tem que estudar essas coisas, não tem como. Não podemos fugir dessas questões. Então, vamos hoje, na aula de hoje, iniciar esse ciclo, né, de discussões e reflexões. Quando falamos fascismo, e aí, gente, alguns puristas da língua vão dizer o seguinte: não, você não pode utilizar a palavra fascismo. Você tem que utilizar fascismo, né, do latim fat, né, que a palavra se deriva, sobretudo, ali da experiência na Itália de Benito Mussolini. Vamos usar fascismo, que é o aportuguesamento da palavra, que eu acho que fica mais fácil, né? Porque se você ninguém chama nenhum outro de fascista, né? Então vamos falar fascismo mesmo, que eu acredito ser mais indicado. Então, quando a gente fala de fascismo, e de vez em quando o conceito reaparece, esse governo é fascista, esse governo é assim, o Putin pode ser enquadrado como um fascista. Vamos tentar entender um pouco os conceitos, né? E, de certa maneira, vamos, com isso, a partir dessa conceituação, do resgate histórico, vamos pensar se de fato estamos numa iminência, num risco, né, de revivermos este momento da história bastante complexo. Então, é um movimento político, econômico e social, né, que se desenvolveu em alguns países europeus após a Primeira Guerra Mundial, né? E, curiosamente, naqueles países que enfrentavam graves crises econômicas. Então, aí a gente começa nessa distinção, entender que a ameaça totalitária, a ameaça fascista, ela, digamos assim, ela emerge, né? Ela encontra um solo muito fértil nos momentos de grave crise econômica. Então, só fazendo um adendo com o momento de crise que a gente vive e que foi, né? Vocês viram na aula de globalização, o mote para o surgimento de líderes internacionais nacionalistas, né? De extrema direita. Vale recordar, né? Só para a gente não perder aí o pico da história, a gente falou de Donald Trump, nós falamos de Jair Bolsonaro, nós falamos de, aqui na Argentina, embora terminou, né, mas antes da eleição desse último governo, recente agora, no ano passado, mais progressista, mas havia um líder de extrema-direita, né, mas você tem na Hungria, né, esses dias agora, Viktor Orbán, né, que até foi visitado pelo Jair Bolsonaro, ele se reelegeu, né, a extrema-direita lá, e ele se reelegeu pela quarta vez, né? Ou seja, muito alinhado com Vladimir Putin, e ele acabou se reelegendo. E na França, há indícios de que Marine Le Pen, né, líder de extrema-direita, está muito forte nas pesquisas, colocando Emmanuel Macron em risco, né? A Marine Le Pen já esteve no comando da França recentemente. Então, o fascismo, né, ele se apropria de ideais e diferentes ideologias, né? Como movimento político, né, ele tem uma retórica populista. Por isso que ele emerge nesses momentos de grave crise econômica. Então, a gente vem enfrentando aí no mundo, citamos aí diversos líderes de extrema-direita que exploraram, né, essa retórica populista, exploraram, né, e eles usam muito a ideia de corrupção, embora muitos deles envolvidos em corrupção,
exploram a crise econômica e também exploram uma agenda moral, uma agenda de costumes, né? Aquela coisa, a defesa dos valores da família. Então, é basicamente um conjunto dessas ideologias exploradas para dizer para as pessoas, olha, a crise que vocês enfrentam, o desemprego que vocês enfrentam, a depressão que o mundo enfrenta, está ligado à corrupção e a um aspecto de deterioração de valores morais e tradicionais, né? Então, só para a gente entender. Então, a partir desse discurso, eles mobilizam, né, sobretudo massas de trabalhadores empobrecidos, né? E aí, quando a gente fala massa de trabalhadores, pode ser a classe trabalhadora, pode ser a classe média. Ultimamente é a classe média, né? Se a gente pensar que, como fruto do capitalismo, como fruto da globalização, o fortalecimento da classe média em muitos países, nos últimos anos, a gente está verificando que essa classe média está voltando economicamente aos patamares da classe trabalhadora. Né? Então, basta você ver aqui no Brasil, e eu sei que todos nós conhecemos, a gente sente no bolso, basta a gente verificar aqui no Brasil muitas famílias tendo que retirar seus filhos da escola particular, muitas famílias tendo que repensar planos de saúde. Né? Então, um terreno fértil para esse movimento político ideológico. Então, quais seriam as características do fascismo? Né? Esses líderes fascistas, eles defendem, né, sobre uma retórica de democracia, ou de liberdade, ou de defesa dos costumes, eles defendem um sistema uni ou monopartidário. Gente, o que é isso? Ditadura, né? Não existe sistema uni ou monopartidário. Isso é um neologismo, né? Isso aqui é um uso ideológico, né? Para esconder, na verdade, o que eles defendem são as ditaduras. São aquilo que a gente vai ver melhor na próxima aula com Hannah Arendt. Eles defendem sistemas totalitários, porque partido único é ditadura. Né? É isso, né? Na verdade, é ditadura. Eles também se caracterizam por uma ideia de culto ao chefe, ao líder, né? Ao mandatário, né? Então, tem um certo messianismo, né? A palavra messianismo, o sujeito que vai nos retirar dessa crise, né? O sujeito que vai guiar a nação. Então, quando eu falar assim, vocês vão reconhecer muito habilmente nos discursos de muitos líderes, né? Um certo desprezo, né? Por aqueles valores considerados liberais. Aqui tem que tomar muito cuidado com a palavra liberal, porque muitos fascistas, num certo momento, dizem ser liberais do ponto de vista da economia. Ah, nós somos liberais. Só que o liberalismo, gente, como uma estrutura econômica, né, própria do capitalismo, é uma ideia que passa, sobretudo, por fortalecimento da democracia. Passa pelas liberdades individuais, passa pela ideia do indivíduo ter liberdade, não só as liberdades de primeiro, né, e segundo escalão, ir e vir, mas as liberdades de empreender essas coisas. Então, muitas das vezes, tem uma roupagem liberal, esses líderes fascistas, mas na verdade eles são de extrema direita, eles são extremamente conservadores. Mas, do ponto de vista dos valores, desprezam a democracia, desprezam a liberdade dos indivíduos, desprezam o direito, desprezam tudo aquilo que as sociedades democráticas, os estados de direito democrático conquistaram nos últimos anos. Não se assustem, né? Toda vez que alguém está desprezando o Supremo Tribunal Federal, desprezando a Constituição, é uma característica fascista.
né? Que é aquela coisa de que aquilo que a sociedade elege como lei, ou o sistema jurídico como forma da sociedade se organizar, questionar o Estado e se defender, e de não ter uma instância que proteja os indivíduos e seus direitos, é uma característica fascista. Reparem que esses líderes, né, eles destruíram, e a gente pode identificar governos de inspiração fascistas modernos, tá? A gente pode indicar aqui ou ali, muito deles querendo mudar a Constituição ou fazer uma Constituição que se adeque totalmente aos seus interesses. Desprezo por valores do coletivo social, né? Desprezo pelas as ideias, as ideologias de esquerda, as ideologias como socialismo, comunismo, anarquismo, né? É claro que quando a gente fala socialismo, comunismo, anarquismo, são ideias superadas. Mas, herdeiras dessas tradições, a gente tem os pensamentos de esquerda, a gente tem os sindicatos, a gente tem as associações de classe, a gente tem os coletivos sociais, a gente tem aí as minorias, você tem uma série de organizações muito voltadas para a defesa das minorias e dos coletivos, e que são totalmente desprezados e até perseguidos, né? Uma outra característica, e aí existe muita gente preocupado, né? Porque quando Vladimir Putin diz precisamos defender o mundo russo, né? Tem uma certa ideia ali de parece retorno do que foi a União Soviética, de recuperar as antigas repúblicas soviéticas e um ideal mesmo de talvez de uma expansão imperialista, né? Então é característica. A vitimização de determinados grupos da sociedade, né, chamados de inimigos do povo. Quem não vai, quem não se lembra, né, na ditadura aqui no Brasil, todo mundo que pensava contra os militares eram chamados inimigos do povo. E criaram um lema, né, Brasil, ame-o ou deixe-o, né? Então, intolerância contra a oposição, vamos colocar assim. E dentro desses inimigos do povo, pode ser o pessoal de esquerda, pode ser homossexuais, podem ser artistas, intelectuais, todo mundo que ofereça algum risco para o sistema fascista vai se tornar vítima dessas pessoas. E uma retórica contra a política tradicional, né? Uma ideia de que eles vão refundar tudo porque a política tradicional é corrupta, o sistema unipartidário é a solução, o sistema que propõe é a solução. E como nós falamos, a exaltação de uma determinada agenda de costumes ou valores tradicionais, que na verdade é um escamoteamento, né? Na verdade, uma ideia para enfraquecer justamente os coletivos, né, da sociedade, os coletivos LGBT, os coletivos de minorias, um ataque, né, contra toda e qualquer diferença, e a ideia suposta de um modelo de família, que na verdade é uma manipulação das pessoas, né? A de que as pessoas têm que constituir família, serem reprodutivas e trabalhar. Então é preciso pensar muito isso, né? Que esses valores tradicionais escondem aí todo um biopoder, né? Se a gente pudesse pensar como Michel Foucault, toda uma ideia de controle dos corpos, controle dos indivíduos, a partir da exaltação desses valores. E, consequentemente, mobilização das massas, né? São discursos, a gente lembra principalmente de Hitler, né? Lá, pré-Segunda Guerra Mundial, uma manipulação de propaganda muito grande, né? Então, Hitler ele tinha cineastas contratados para produzir conteúdo para ele. E acho que talvez
além de cineastas, né, além de propaganda ideológica forte, de uso de manipulação naquela época, de características da comunicação, vale a gente lembrar que o principal ideólogo do nazismo, né, o Goebbels, né, ele cunhou uma frase que é, digamos, muito forte até hoje, até para pensar esses sistemas, né? Diga uma mentira diversas vezes até que ela se torne uma verdade. Nós vamos ter uma aula sobre fake news, né, e democracia, justamente para a gente verificar como que isso hoje é apropriado pelas redes sociais. E caracterizando, né, esse sistema unipartidário, um total controle do Estado através da economia, política e cultura. É o que Hannah Arendt vai nos ajudar a entender melhor na teoria dela sobre o que é o sistema totalitário, o que é um governo controlar o Estado, a sociedade, sobre todos esses aspectos. Então, como movimento, onde que ele surge? Né? Primeiramente, a experiência surge, né, na Itália por Benito Mussolini. Né? Então, é seguido, né, digamos assim, depois da experiência muito próxima, né, o nazismo, né, a ideologia nazista, é também um movimento fascista, né, sobre a batuta aí de Adolf Hitler. Né? Então, esses regimes surgiram entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, né? Totalmente inspirados no fascismo italiano, e aí eles não vão ficar apenas na Itália e na Alemanha nazista. Aquela experiência vai se multiplicar, né? Ela vai encontrar solo fértil, né? Em Portugal, né? Com Salazar, a ditadura de Franco na Espanha, e também em seguida de uma ditadura na Croácia. Então, o fascismo, os dois principais são esses, né, de Benito Mussolini e de Adolf Hitler. Mas eles vão dar, né, início a diferentes movimentos, né, em Portugal, na Espanha, e vão chegar, né, curiosamente, vão chegar um pouco depois aqui na América Latina. E também vão chegar na África, né? Então, se na Europa eles se desenvolveram aí na primeira metade do século passado, né? Capitaneados pela Itália e na Alemanha, e depois Portugal, Espanha, Croácia, eles vão chegar, né, muito fortemente na segunda metade do século. Muito embora, em 1930, você teve um movimento de inspiração fascista, que foi o integralismo, né? Que tinha dentro das suas pautas o combate à esquerda, né? Através da liderança de Plínio Salgado. Esse movimento não chegou, né, digamos assim, a se tornar... Gente, desculpa, deixa eu desligar esse negócio. Perdão. O telefone trava, mil desculpas, né? Tem hora que eu tenho que deixar ele mais atento e agora acabou nos complicando. Desculpa aí. Então, o que ocorre? Não chegou, digamos assim, a dominar o país inteiro. Ficou ali, né, na Revolução de 1930, em São Paulo, não chegando a uma faceta maior. Isso só foi acontecer, basicamente, né, no Brasil em 1964, com o golpe militar. Tivemos as ditaduras na Argentina, na Guatemala, no Chile, todas fascistas, todas de inspiração fascista. Então, geralmente, vocês vão verificar nas redes sociais uma certa tendência
a tentar associar o fascismo à esquerda, né? Justamente muitas das vezes, procuram utilizar isso, porque, na verdade, você teve, na Revolução Bolchevique, né, na Revolução Russa, uma revolução de caráter socialista, também com aspectos fascistas, né? Vamos colocar assim. A gente identifica fascismo a partir de Benito Mussolini, mas o stalinismo foi um movimento totalitário, né? Foi um movimento que também podemos colocar isso. Embora, qual é a diferença? Se na Alemanha e na Itália e em todos os outros países que nós citamos, Portugal com Salazar, com a ditadura de Franco na Espanha, depois Croácia, a própria ditadura aqui no Brasil, no Chile com Pinochet, a ditadura na Argentina, todas essas ditaduras, todos esses movimentos fascistas foram capitaneados por indivíduos ligados à extrema-direita desses países. Então, qual é a diferença, digamos, colocar assim? O stalinismo foi um regime totalitário. A gente vai estudar com a Hannah Arendt. Embora ele se apresentou como um movimento de esquerda, uma revolução de esquerda, um regime totalitário de esquerda, assim como a gente pode identificar na Coreia do Norte um regime que se diz socialista, embora hoje é raro a gente encontrar. Você tem a China, que teve o seu momento se dizendo uma república popular, mas que na verdade hoje um país capitalista. O que muitas das vezes as pessoas fazem confusão é que muitas das vezes, ao se referir ao nazismo, né, o partido, né, de Adolf Hitler era o Partido Nacional Socialista. Então, a palavra socialista ali acaba trazendo uma certa confusão, vamos colocar assim, porque dá a ideia, não, então o nazismo, se Hitler era do Partido Nacional Socialista, o nazismo foi um movimento de esquerda. Não se pode dizer isso, né? O Partido Nacional Socialista de Hitler era de extrema direita. Então, qual é a diferença que a gente precisa fazer, né? Nem toda política praticada pela direita conservadora pode ser enxergada como fascismo. A gente não pode, muito rapidamente, acusar um país que está sendo governado pela direita como fascista. Muito rapidamente, a gente não pode fazer isso, né? Pode ser um país de economia, de política, alinhados com a ideologia de extrema-direita, que vai, obviamente, ser conservador, vai atender às oligarquias, os interesses de grandes corporações, não vai avançar em políticas públicas, pelo contrário, vai, muitas das vezes, até diminuí-las ou enfraquecê-las ou destruí-las. Não necessariamente, a gente pode dizer que isso é fascista. Da mesma maneira que a gente não pode caracterizar o movimento de esquerda ou um país governado pela esquerda como fascismo. E também não podemos, muito rapidamente, chamar o movimento stalinista de fascista. Porque o fascismo ele tem que ter as características que nós colocamos, né? O stalinismo era unipartidário? Sim. Né? O stalinismo tinha uma pauta defensora dos valores morais da família? Não. O stalinismo perseguia coletivos? Não. Então, tem que separar. Agora, o stalinismo era totalitário? Era. Era totalitário, era contra as liberdades e matou muita gente. Isso a gente vai separar. O que a gente pretende com essa aula, primeiro, caracterizar adequadamente o que é fascismo, né? Separar essa confusão, esse tipo de conceito, né? Se a gente não pode dizer que fascismo é de direita ou de esquerda. Fascismo é uma ideologia, né? Uma ideologia atrelada a um poder totalitário, mas que
histórica, ideologicamente, é sempre de extrema direita. Não se pode ter um fascismo de esquerda. Podemos ter uma ditadura capitaneada por uma ideologia de esquerda. Sim, até porque ditadura é uma pretensão de partidos e de poderosos, né, que não querem ou que querem se tornar absolutos no poder. Né? A gente precisa identificar isso de maneira adequada. Então, daí vem a questão. O fascismo é liberal? Né? Então, veja bem, aqui no sentido de uma economia liberal. Né? De certa maneira, por ser caracterizado, né, por ter características e ser alinhado, né, com segmentos de extrema-direita, como foi na Itália, na Alemanha e depois nos demais países, e sobretudo pela sua oposição aos coletivos e às ideologias socialistas, as experiências fascistas, tanto na Alemanha quanto na Itália e nos países que se seguiram, tiveram apoio e muitas das vezes financiamento de banqueiros e industriais. Então, nesse sentido, não é dizer que o fascismo é liberal, mas a ideologia fascista, muitas das vezes, ela encontra eco, né, em interesses muito corporativistas de grandes industriais e banqueiros, tá? Pelo próprio fato, né, de terem ali os seus interesses representados, né? Então, a maior parte das experiências identificadas como fascismo não podem ser chamadas economicamente liberais, né? Porque, de certa maneira, dentro do liberalismo, você tem o predomínio, a valorização da iniciativa privada, mas, sobretudo, a diminuição do Estado. Tá? A ideologia liberal prega isso. O mercado funcionando sem intervenção do Estado, a economia funcionando por ela própria. E aqueles indivíduos mais arrojados, aqueles setores da sociedade mais alinhados com o mérito se perfazendo no mercado sem interferência do Estado. Então, a gente precisa não fazer muita confusão com as letrinhas, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Então, o fascismo, ele é mais estatista, né? Porque ele é uma ditadura e ele acaba, de certa maneira, mantendo ali um Estado forte, mas no sentido de um Estado que está para satisfazer os interesses daquele grupo que está no poder e das fatias, das pequenas fatias que estão apoiando. Então, não dá para dizer que o fascismo é liberal. O fascismo ele é conservador de extrema direita, mas liberal não. Tá? Se a gente pudesse chamar hoje um país de liberal, os Estados Unidos da América. Não pode dizer que aquilo é um... percebam as diferenças, né? Percebam como que a gente precisa tomar cuidado com essas questões, né? Então, de certa maneira, o fascismo ele se opõe também ao liberalismo, né? Ao buscar um Estado forte, né? Ao utilizar determinados interesses de massa em detrimento dos interesses individuais. Então, às vezes a linha é muito tênue, muito fina para a gente dividir as coisas. Mas a gente não pode cair em determinadas armadilhas, né? Ir lá no passado e tentar dizer que o nazismo foi de esquerda. Não, não foi de esquerda. Foi de extrema direita e isso precisa ser dito, né? Então, um pensador, né, um jurista famoso, né, um jus-filósofo, Norberto Bobbio, né, ele diz que as divergências entre o fascismo italiano e alemão aparecem, né, ao se notar que o primeiro, né, o italiano, ele tem um caráter revolucionário e radical e, digamos assim, de esquerda. O que aí entra um detalhe muito curioso. Você pode ter um movimento de esquerda que se torne fascista, né? Então, não é de extrema direita o risco
das experiências fascistas. Por isso que muitas das vezes a gente, ao estudar o totalitarismo no caso de Stalin, né, da Revolução Bolchevique, a gente acaba definindo, olha, isso aqui foi alinhado com a ideologia esquerda, mas foi fascista, foi totalitário. Então, qualquer ideologia política pode se tornar fascista. Então, não dá para dizer que fascismo é de direita ou de esquerda. A gente tem que caracterizar o que é uma experiência fascista e reagir a ela, seja ela de direita, seja ela de esquerda. Ah, não, mas eu tenho um alinhamento ideológico com a de... Esse é o perigo, né? Então, muitas das vezes a gente tem um determinado alinhamento e aí a gente vai fazer vistas grossas, né? Ah, não, lá na Venezuela está tudo bem. Se tem restrição das liberdades, se tem uma defesa de um único partido, se tem um país caminhando para o totalitarismo, tem que ser visto com muita preocupação, né? Precisa ser visto como preocupação. Então, o Norberto Bobbio, ele coloca isso muito claro. O fascismo, ele foi um movimento de esquerda. O nazismo, um movimento reacionário e radical de direita. Mas ambos perversos no sentido das liberdades. Ambos perversos no sentido de destruir a democracia. Ambos perversos no sentido de terem interesses imperialistas. Então, esses são os riscos, né, que muitas das vezes perfazem e que muitas das vezes, quando a gente olha para o conflito que está sendo colocado hoje, a gente acaba ficando bastante preocupado, né? E muitas das vezes a discussão sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia fica bastante difícil de se fazer porque a gente confunde. Na verdade, o conflito precisa ser pensado dentro da sua complexidade. Não se trata de fazer defesa de um de outro, mas justamente de ver ali os perigos totalitários, os perigos imperialistas, os perigos fascistas que se colocam ali. Então, visto dessa maneira, o que é muito importante a gente atentar, né? O que é muito importante a gente lidar? É muito importante a gente pensar que toda experiência totalitária, toda experiência que começa a se caracterizar por uma experiência fascista, ela é danosa, ela é perigosa, porque ela destrói, né, na sociedade democrática, o debate das ideias, né? Ela destrói a existência da oposição, qualquer que ela seja. Ela destrói o direito às individualidades, né? No sentido de que pessoas diferentes, pessoas da comunidade LGBT, pessoas de grupos intelectuais, a diversidade é perigosa dentro de uma experiência fascista. A diversidade, ela é um risco muito grande quando pensada nessas sociedades que começam a flertar com o totalitarismo, começam a flertar com a ideia de um partido único, na promessa e na manipulação das massas, dizendo que aquele líder vai acabar com o desemprego, aquele líder vai acabar com o problema da corrupção, que aquele líder vai acabar com as dificuldades. Então, associando essas ideias com nosso primeiro encontro, o que a gente percebe? O retorno dessas ideologias, né, por líderes da extrema-direita. E aproveitando justamente um momento de depressão na economia internacional. Aproveitando o fato de que, nesse exato momento, a comunidade internacional passa por uma crise, as pessoas perdendo empregos, as pessoas perdendo poder de compra, as pessoas muitas das vezes sendo manipuladas, né? Esses líderes, essas ideologias, elas não levam em conta as dificuldades da economia, elas não levam em conta
as peculiaridades do capitalismo e as suas distorções. Mas elas, muitas das vezes, desfocam nas pessoas as reais causas do desemprego, as reais causas da inflação, e justamente manipulando as pessoas a acreditar que aquela ideologia ou o fechamento daquele país para a comunidade internacional, ou a crítica ao sistema jurídico, ao judiciário, ou a crítica à ONU, à OTAN, aos organismos internacionais como Nações Unidas, de que muitas das vezes a solução é o país se fechar, a solução é o país ali propagar essas ideias. Então, em suma, podemos ter uma experiência fascista de esquerda? Sim, podemos ter, uma vez que basta manipular esses conceitos, basta se caracterizar por a ideia de o enfraquecimento, né, digamos assim, dos valores liberais, da liberdade, do direito, de cidadania, né, das conquistas liberais recentes. Podemos ter isso na direita, mais até claramente, né? Se a gente separar, a gente teve talvez um caráter de esquerda no fascismo italiano, no totalitarismo de Stalin na Rússia. Todos os demais estavam muito alinhados à direita. Podemos falar, talvez, em Cuba, na Revolução Cubana, com um caráter, digamos assim, muito flertado com o totalitarismo. Podemos falar na Venezuela, podemos falar de alguns outros líderes, embora, para se caracterizar o fascismo, é preciso que se instale uma ditadura, né? É preciso que desapareça os outros partidos, é preciso que haja uma manipulação, sobretudo, e a criação de um Estado totalitário, com a perseguição a minorias, e, sobretudo, com a ausência dos demais partidos e do caráter democrático e eleitoral. Bom, gente, eu abro para perguntas, não sei se alguém gostaria de se manifestar, fazer alguma crítica, discordar, professor, penso o contrário. Alguém gostaria de comentar o conflito da Rússia? Alguém gostaria de pensar nesse aspecto? Ou talvez aí a gente poderia pegar sobre as palestras, o que a gente pode pensar em termos assim do que Yuval Harari colocou na palestra. Um de cada vez, por favor. O mais interessante que eu achei do Yuri é que ele falou que os países próximos, principalmente, estão já reforçando, aumentando a defesa, né? Ou seja, desviando os recursos que poderiam ser para tecnologia, outras coisas, para isso. E isso aí, no geral, vai prejudicar o mundo inteiro, né? Com desmatamento, esse negócio, vai perder o foco. Exato, né? Muito bem lembrado. Você tinha uma agenda, né, de sustentabilidade, você tinha uma agenda de combate à fome, erradicação da pobreza, você tinha uma série de esforços que a humanidade vinha trabalhando, e por causa da pandemia e da crise, precisavam até trabalhar mais, porque houve retrocessos muito grandes. Então, quando você imagina que, com a guerra, os países precisam financiar a sua proteção. A comunidade internacional precisa enviar recursos para a Ucrânia, né, para se armar, né, o que é muito doloroso, né? E você imaginar quanto custa uma guerra por dia, né? Quanto custa você manter soldados, você manter máquinas de guerra, quanto custa toda aquela operação e quanto vai custar a reconstrução daqueles países, tá? Então, é um custo altíssimo, e nesse momento, além de ter um custo altíssimo, o meio ambiente fica, digamos, em último plano, né? Esquece-se de meio ambiente. Com certeza, não é prioridade, né? Exatamente, além de não ser prioridade, você imagina que
o discurso de sustentabilidade, ele tem um preço muito caro. Ele implica em você adotar tecnologias verdes mais caras e reduzir emissões. No momento em que o mundo já está com muita dificuldade de adotar as políticas verdes, com o agravamento da crise e com as sanções econômicas, você não vai ter um país como a Rússia adotando protocolos. Você não vai ter a China querendo seguir políticas de redução de poluentes, não é verdade? Por outro Então, lado, ele falou uma coisa até que interessante, que falou que principalmente a Europa lá já vai começar a pensar em desvincular da Rússia a questão de petróleo, justamente incentivando a energia fotovoltaica, outros meios de energia não dependentes do petróleo da Rússia. essa, digamos assim, vamos imaginar hoje, né, o primeiro-ministro do Reino Unido, né, ele disse que até o final do ano ele vai diminuir essa dependência do gás russo. E aí é o que você colocou, né, muito bem. Abre-se uma oportunidade aí, porque é o seguinte, existe a guerra, né, existe o conflito, mas existe a guerra econômica. E vocês devem ter reparado pela aquela discussão que a gente fez sobre globalização, você tem países como a China ganhando uma esteira econômica, uma frente muito grande. E a Rússia, essa ideia de reduzir a importação da Rússia é de atingir a economia da Rússia, é de não deixar a Rússia continuar, digamos assim, num certo protagonismo na economia. E isso pode fazer com que alguns países invistam pesado em tecnologias verdes, né? Então, por exemplo, acredito, né, o Yuval Harari observa isso muito bem, para a Europa diminuir a importação de gás, eles teriam que importar gás dos Estados Unidos, importar gás da Venezuela, né, eles estiveram aqui há pouco tempo, mas talvez fortalecer a indústria de tecnologia sustentável, né? Acelerar o processo de carros movido a eletricidade para que, uma vez diminuindo a necessidade de petróleo, esse petróleo possa equilibrar. Então, tem sim, digamos, né, algumas oportunidades aí. A gente tem que acompanhar esse conflito, né, assim, com esses bons articulistas, porque você tem aí jogos estratégicos muito fortes, né? Não é só a guerra, né? É a guerra, mas é também um protagonismo internacional. É uma dianteira de relações econômicas. E muitas das vezes a gente precisa tentar entender justamente esses movimentos. Nós vamos aplicar sanções. E aí o presidente, o Vladimir Zelensky, né, ele fala, mas vocês têm que fazer mais. E muitas das vezes a gente não vai fazer mais porque não queremos uma terceira guerra. Quando, na verdade, a ideia é fazer a guerra econômica, né? A ideia é enfraquecer o outro país. Não está se pensando, né? Para que ter um conflito? Para que gastar mais dinheiro? Nós vamos tentar minar esse protagonismo, essa ascensão econômica de que a Rússia está tendo, né? Até porque uma das coisas que a gente muito ouviu foi aquela ideia de que a Rússia, quando invadiu a Ucrânia, já tinha feito as contas, né? Já tinha se organizado em termos de economia, sabendo que enfrentaria sanções, né? Mas muito bom. Gente, mais alguma questão que vocês queiram destacar? Professor, Oi. uma coisa que eu vi o Harari falando, que eu faço também um outro curso de antropologia, e lá eu meio que estou tendo uma aula específica sobre esse conflito. E o professor falou basicamente a mesma coisa, como que a Rússia, mesmo se ela chegar e conseguir conquistar todos os objetivos dela nessa guerra, ela já perdeu essa guerra, porque basicamente agora ela vai virar um país asiático, muito mais asiático do que o europeu.
que ela só vai conseguir comercializar mesmo, ter confiança no mercado da Ásia. E mesmo sem as sanções, o tanto que a Rússia está gastando com essa guerra está quebrando completamente a economia dela. Porque enquanto ela tem os tanques lá de milhões, os helicópteros de milhões de dólares lá, a Ucrânia tem aqueles mísseis guiados que custam 200, 300 dólares, que eles mandam lá, arrebenta esse tanque, a Ucrânia não teve custo quase nenhum e a Rússia quebrou a economia dela por causa disso. Então, quando você soma isso com as sanções, o Putin está lá tentando parecer que está tudo numa boa, que a Rússia vai sair bem dessa, mas a economia na Rússia vai levar décadas para conseguir voltar onde ela estava antes, que já não era muito bom. Ela nem era ela era apesar de ser uma potência, a economia mesmo dela era do tamanho do Texas. O Harari, nesse ponto, né, ele acerta muito, né? Quando ele fala isso, depois vocês podem verificar a data, né, da palestra, foi bem próximo de quando ele lança um artigo e ele diz, né, que ele faz essa análise. Mais recente agora, as análises davam conta de que o seguinte, havia uma expectativa de Vladimir Putin de que ele não precisasse de muito tempo para os seus intentos ali, de que ele faria a invasão, os ucranianos iriam aderir, eles gastariam muito pouco ou quase nada. E nesse ponto, a resistência ucraniana tem sido muito forte. A comunidade internacional tem ajudado com recursos, às vezes até com armamento, sempre com muita cautela. Então, de fato, a Rússia é uma economia, se a gente pensar assim, muito semelhante, igual você colocou aí com a brasileira, muito dependente, pode ter muitas boas relações com a China e tudo. E a ideia que está sendo veiculada agora muito recentemente, né, ele começou a pedir que os países europeus paguem as importações do gás na moeda russa, né, o rublo. E por quê? Porque já está sentindo os efeitos, né, da desvalorização Mas isso da eles já moeda. recusaram também. Oi? A União Europeia falou que não vai pagar, que vai pagar em euro se ele quiser aceitar, se ele não quiser, eles preferem nem comprar. E Exato. é o que eles vão fazer agora. Eles estão inviabilizando ao máximo a economia russa. E acredito, né, gente, não é a questão assim da gente fazer defesas, né? Mas assim, é uma guerra de pretensões extremamente perversas, né? É uma guerra que não se sustenta por nenhum motivo. Já haviam anexado a Crimeia, não faz sentido. É uma guerra feita sobre um país muito pobre, né, a Ucrânia. Então, e as nações, elas vão continuar impondo essas sanções, e essas sanções não vão, a comunidade internacional não vai deixar a Rússia, se ela pretende voltar a ser o que foi a União Soviética, isso não vai ocorrer, né? Isso não vai acontecer, que a comunidade não vai permitir. Então, você está extremamente certo, né? A leitura sua é muito adequada. A gente não sabe por quanto mais tempo continua, né? E até que ponto, porque parece que talvez agora a guerra é assim. Como sair dela com menos prejuízo? E aí, muitas das vezes, parece que talvez essa insistência, a teimosia de achar uma solução ou de achar um tratado de paz, parece muitas das vezes esse aspecto, que parece que já perdeu a guerra, já ficou caro, e são dificuldades que ele vai enfrentar agora lá dentro da própria Rússia, porque ele já tinha inimigos, apesar que ele é, digamos assim, um quase fascista, vamos colocar, né? A maneira como ele persegue os opositores, a maneira como ele lida com a própria população. A gente pode caracterizar, sim, o governo de Putin como um fascista. Mas ele vai ter grandes dificuldades
porque a crise econômica que a Rússia se mergulhou, e principalmente o seguinte, essa ideia nacionalista, né, aventada por muitos países, de que são contra a globalização, ou de que vão fechar suas fronteiras, não é uma segurança, né? A Rússia não tem condição de fazer isso. Se os Estados Unidos fizessem com o Trump, poderiam sobreviver muito tempo. O Reino Unido fez e talvez sobreviva, né? Não sabe quando retorna. Mas é impensável numa economia como a da Rússia tentar se sobreviver sozinha. É impossível hoje no mundo globalizado. É isso aí. Gente, mais alguma contribuição? Ok, perfeito, né? Então, é isso. Na aula que vem, a gente vai continuar discutindo essas questões. Nós vamos estudar um pouquinho sobre totalitarismo. Aí, nós vamos